desse momento, a aula está sendo gravada. Como eu expliquei, a aula vai ser gravada, vai ser colocada no YouTube. E aí, quem não tiver condições de assistir, eu mandarei o link para os grupos, certo? O grupo de previdenciário. Então, quem está assistindo a aula e ainda não está no grupo, tem que pedir aí para ingressar no grupo. Pede para mim ou para a Rosana, que é a líder de vocês aqui da tarde. Dizer que eu já passei a primeira atividade da segunda unidade, né? Tem um prazo até a próxima semana para responder uma pergunta acerca do conteúdo da aula passada. Então, vai ter que assistir a aula passada para poder saber qual é a pergunta. Essa aula já está disponível lá no YouTube, Advocacia Jata, eu mandei o link no grupo, e aí os colegas que não tiverem acesso aí a esse link, por favor, me avisem, que aí eu passo de novo o link. Joia? Vamos começar a falar de carência. O que é carência? Carência não é aquela saudade que você está do seu namorado, não é nada disso. Carência é, segundo a legislação previdenciária, o tempo mínimo que você deve contribuir para ter direito a algum benefício previdenciário. Então, muita gente confunde carência com período de graça. São duas coisas diferentes. A gente já estudou o período de graça aqui, que é aquele tempo que você pode ficar sem contribuir para manter a qualidade de segurado. Na carência, não. É um tempo de contribuição efetivo. Você precisa contribuir para poder ter direito a alguns benefícios previdenciários. Por que alguns? Porque tem benefícios que não tem carência. Tem benefícios que não há necessidade de você realizar um número X de contribuições para poder ter direito àquele benefício. Não significa que você não tenha que ser segurado da Previdência. A condição de segurado é uma exigência para receber qualquer tipo de benefício previdenciário. E como é que você se torna segurado? Você se torna segurado da Previdência de duas formas. Através da filiação, que é aquele vínculo que é estabelecido de maneira automática pelo fato de você iniciar o exercício de uma atividade profissional abrangida pela Previdência. Então, se, por exemplo, eu fui contratado para trabalhar numa empresa e comecei a trabalhar, a executar o meu serviço na empresa, antes mesmo da empresa assinar minha carteira, antes mesmo da empresa fazer a primeira contribuição para o INSS, que só acontece no mês seguinte, no mês posterior, só pelo fato de eu ter iniciado as atividades junto a essa empresa, eu já estou filiado à Previdência Social. Por quê? Porque eu comecei a atividade profissional, eu comecei a exercer uma atividade que é abrangida pela Previdência Social e que me coloca na condição de segurado empregado. Então, essa condição de segurado empregado é uma exigência para o recebimento de qualquer benefício previdenciário. Só que existe aquele segurado que ele se inscreve ou que ele está vinculado à Previdência, quando ele se inscreve na Previdência. O ato de inscrição é um ato formal. Ai, coronavírus. Bom, o ato de inscrição é um ato formal. O trabalhador, ele tem que ir ao INSS, tem que fazer o seu registro profissional lá no INSS e começar a contribuir. O autônomo, por exemplo, aquela pessoa que trabalha por conta própria, um tempinho frio. Aquela pessoa que começa a trabalhar por conta própria, ela se filia à Previdência Social a partir do momento que ela começa a exercer a atividade profissional. Então, você que vai ser advogado, quando se formar, um trabalhador autônomo, se você começar a advogar, você já está filiado à Previdência Social. Só que para formalizar essa inscrição, e há necessidade da formalização, para quê? Para que você comece a contar aquele tempo como tempo de contribuição, vai haver a necessidade de você fazer inscrição na Previdência. Então, para todos os efeitos, você é filiado à Previdência a partir do momento em que você começa a exercer uma atividade profissional remunerada, mesmo na condição de autônomo.
Porém, essa filiação primeira só vai se convolar em inscrição a partir do momento em que você contribui efetivamente para a Previdência. Então, essa condição de segurado é uma exigência que é diferente da exigência da carência. Na carência, eu preciso ter passado um tempo contribuindo para poder ter direito a algum benefício da Previdência Social. E quais são esses períodos de carência? Onde é que tem previsto esses períodos de carência? Nós estamos lá no artigo 24. A partir do artigo 24 da Lei 8213/91, nós vamos falar sobre os períodos de carência. No artigo 24 tem o conceito do que é carência, né? Diz lá, período de carência é o número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao benefício, consideradas a partir do transcurso do primeiro dia dos meses de suas competências. Observe, ele não vincula aí o início propriamente da qualidade segurada. Ele diz o seguinte, é um número de contribuições que você precisa ter, que é indispensável ter para que você tenha direito ao benefício previdenciário. E aí no artigo 25, ele vai começar a dispor sobre aqueles benefícios que exigem um tempo mínimo de contribuição. E o primeiro benefício que ele faz referência aí, os primeiros benefícios, são o auxílio doença e a aposentadoria por invalidez. O auxílio doença e a aposentadoria por invalidez são dois benefícios por incapacidade. Eles são concedidos quando o trabalhador ele está incapaz de exercer as suas atividades profissionais de maneira definitiva, né? No caso da aposentadoria por invalidez, ou de maneira provisória, no caso do auxílio-doença. Uma observação é que o auxílio-doença, apesar de ter esse nome, auxílio-doença, ele é concedido também quando esse afastamento do trabalho, essa incapacidade para o trabalho, ela ocorre em razão de um acidente. Então, não é apenas em razão de uma doença. Também em razão de um acidente, o auxílio-doença pode ser concedido, desde que o tempo para recuperação de convalescência desse trabalhador, ele seja pré-determinado, ele seja provisório, certo? Só que existe uma observação importante com relação a isso. Por quê? O auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez só exigem carência em uma hipótese. Naquela hipótese do trabalhador estar acometido com uma doença incapacitante e que essa doença não seja considerada doença profissional ou do trabalho. Por que isso é relevante? Veja só. Se eu tenho um trabalhador que sofre um acidente de qualquer natureza, pode ser um acidente de trabalho, um acidente de trânsito, qualquer tipo de acidente. Eu tenho um segurado que, após realizar a sua primeira contribuição, ou após se filiar à Previdência Social, ele sofre um acidente. Veja, se ele tiver menos de 12 meses de contribuição e sofrer um acidente, ele vai ter, mesmo assim, direito ao auxílio-doença ou à aposentadoria por invalidez. Por quê? A carência que é exigida no artigo 25, inciso 1º, diz respeito apenas àquelas situações que não foram motivadas, aquelas incapacidades que não foram motivadas por acidente. Se foi motivada por acidente, não se preocupe, não terá carência. Agora, se foi uma doença, digamos que foi uma doença como a dengue, o cara ficou com dengue, teve que se afastar do trabalho. A dengue é uma doença que incapacita para o trabalho temporariamente, ele vai se recuperar. Só que essa incapacidade para o trabalho, se ele não tiver 12 meses de contribuição anteriormente a essa doença, ele perde a condição, perde o direito de ter um auxílio-doença ou uma aposentadoria por invalidez. Por quê? Porque ele não cumpriu a carência mínima exigida pela legislação. Ficou claro isso? Então, observe.
tanto a doença, ela tem que ser posterior a 12 meses de contribuição, ou seja, você deve comprovar que os 12 meses estão antes, como ela não pode ser pré-existente. Porque tem muita gente que faz o seguinte: eu tenho uma doença incapacitante, mas nunca contribuí para a Previdência Social. Nunca fiz nenhuma contribuição para a Previdência. Vou começar a contribuir agora, porque depois de 12 meses eu peço o benefício previdenciário. Aí o sujeito diz: não, vou lá no INSS por conta própria, não procuro advogado, não procuro um aluno da Pio Décimo, procura qualquer aluno aí de qualquer faculdade, está sendo gravado essas coisas aí. E aí, o que é que vai acontecer? O aluno vai dizer: não, vá, faça isso. Contribua 12 meses, você está doente aí, está sem condições de trabalhar, mas você paga 12 meses aí de contribuição para o INSS, e depois vai ter direito à aposentadoria por invalidez, vai ter direito ao auxílio-doença aí pro resto da vida. Pois bem, aí chega lá na perícia, apresenta um laudo médico da data lá de trás, antes dele começar a contribuir para a Previdência. Então, no meio aí dessas contribuições. O que é que o perito vai fazer? Vem cá, meu amigo. Você não está incapacitado agora, né? Você não ficou incapacitado só depois de ter contribuído 12 meses. Aqui tem um laudo que diz que há 6 meses atrás você já estava doente. Há 2 anos atrás você já estava doente. Então, a doença pré-existente, ela também motiva o indeferimento dos benefícios previdenciários por falta de carência, certo? A carência é exigida, portanto, em relação aos meses anteriores à incapacidade, não são anteriores ao pedido do benefício, é anterior à incapacidade em si. Então, se você vai pedir o benefício do INSS, você tem que ter em mente quando foi que se iniciou a incapacidade para o trabalho e quantos meses existem antes da constatação, quantos meses existem de contribuição antes da constatação da incapacidade para o trabalho. Ficou claro em relação a isso? Joia. Vamos Ficou para claro, frente. professor. Agora me diz uma coisa. Sim. Digamos que a pessoa, caso hipotético, a pessoa ela começou o trabalho e com 6 meses que ela estava contribuindo, ela foi diagnosticada com algum tipo de problema e pegou um Sim. atestado de 3 dias, 5 dias. Continua aos cuidados Certo. da empresa. Isso. Depois de 7, 8 meses, esse quadro se agrava e aí ela pega o atestado de 15, 16 dias. Ela Certo. começa, então, o período onde ela vai ser recepcionada pelo INSS. Isso. Depois Mas se de ela um ano... tem 6 meses de contribuição, ele só tem 6 meses, né? De 6 meses depois, ela apareceu doente novamente, né? Eu digo porque é o seguinte, não foi diagnosticado nos primeiros momentos. Foi Certo. diagnosticado, de fato, aquilo depois que ela tinha completado um ano e uns 2 meses, 3 meses. Pronto. Foi por atestado, aquele tipo de atendimento médico. Tome uma sulfa, tome não sei o quê e vai descansar. É estresse, é virose, é estresse, é virose. E esse quadro vai se agrava e depois de um ano, esse quadro é diagnosticado com, de fato, sendo uma doença incapacitante, laboral, que não era pré-existente. Pronto. O juiz lá vai querer dizer que foi, o perito vai querer dizer que é pré-existente. Mas como provar que não é pré-existente? Por exemplo, uma doença emocional, que é mais complicado. Não, isso tudo é mais complicado, mas veja só, o que é que vai ser levado em consideração? É o momento da incapacidade para o trabalho. Então, se nesse período de 1 ano e 2 meses que a pessoa ficou doente, ela ficou trabalhando, é porque não era incapacitante. Joia. Então, o que é que você vai provar? Que nesses 1 ano, 2 meses, houve trabalho, efetivamente. Isso para o empregado é fácil, né? Ele foi trabalhar esses meses aqui. Tem um ponto lá de trabalho de entrada e saída, né? Isso, exatamente. Aí, o que é que você vai dizer? Apesar da doença ser pré-existente, ela não era incapacitante.
Ela Certo. passou a ser incapacitante a partir do momento que houve o agravamento da doença. Aí sim. Joia. A mesma coisa do sujeito ter uma dor nas costas, disse, não, essa dor nas costas incomoda, até prejudica o meu desempenho no trabalho, mas eu só fiquei efetivamente incapacitado depois que surgiu uma hérnia na minha Uhum. coluna, certo? A E essa doença é hérnia foi constatada já depois de um ano e tanto. um ano e tanto. E durante esse um ano e pouco eu conseguia trabalhar, certo? Certo. Então, contribuir para a Previdência durante o tempo necessário para receber um benefício previdenciário. Ok? Perfeito. Perfeito. Então, é isso que vai ser analisado. É o momento da doença incapacitante. Entendi. Beleza, obrigado. Agora, vamos mais adiante. Já entendemos que essa carência é exigida apenas nas situações de doença, e essa doença ela não pode ser nem doença do trabalho, nem doença profissional. Por quê? Porque a doença do trabalho e a profissional, a gente vai ver mais adiante, elas são consideradas acidente de trabalho. Então, por mais que sejam doenças, por serem provenientes ou decorrentes do exercício do trabalho, elas são consideradas acidente do trabalho. Então, entram na regra de acidentes de qualquer natureza, que não tem carência. Só que existem algumas doenças que também não têm carência, mesmo não sendo do trabalho. São aquelas doenças que estão constantes aqui numa lista do artigo 150. Deixa eu pegar aqui essa lista, viu? 151, certo? Essa lista aqui, ela foi atualizada por uma portaria. É a portaria interministerial. Eu vou pegar aqui. Portaria interministerial número 450 de 2020. Não, peraí. Acho que é essa aqui? Não. Dá para você compartilhar aí? Peraí, não é essa não. É outra aqui. Eu vou compartilhar. Portaria Interministerial número 2.998 de 2001, desculpem. Eu vou compartilhar na tela para você. Deixa eu botar aqui rapidinho. Aqui. Eu estou meio enrolado, viu? Mas aqui, pronto. Estão vendo aí? Tá dando para ver direitinho na tela? Demora um pouquinho para baixar às vezes, mas está baixando. Deem aí o ok se estão vendo ou não, viu? Perfeito, está aqui na tela. Pronto. Portaria Interministerial número 2.998 de agosto de 2001. As doenças ou afecções abaixo indicadas excluem a incidência de carência para a concessão do auxílio-doença e da aposentadoria ao segurado do regime geral de previdência social. Vocês vão perceber que nenhuma dessas doenças tem relação com o trabalho. Nenhuma dessas doenças podem ser consideradas acidente de trabalho. Mas, mesmo assim, devido à sua gravidade, elas são consideradas, elas não exigem a carência. Então, se no primeiro dia de trabalho o sujeito aparecer com a tuberculose ativa, que está no inciso primeiro, tuberculose ativa é uma doença de segregação compulsória, ele precisa sair do ambiente de trabalho, ele não pode ter contato com outras pessoas. Então, mesmo que ele esteja no primeiro dia de trabalho dele, ele vai ter direito a um auxílio-doença, certo? Porque a incapacidade vai ser provisória. A mesma coisa com a hanseníase, alienação mental também, neoplasia maligna, que é o câncer, né? Cegueira, paralisia irreversível, essa cegueira é bilateral, certo? Não é a cegueira monocular, não, é bilateral. Paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado avançado da doença de Paget, síndrome da deficiência imunológica adquirida, AIDS, contaminação por radiação com base em conclusão da medicina especializada e a hepatopatia grave.
né? Parece aula de medicina, né? É horrível esses nomes aí. É. Então, guardem isso, Portaria Interministerial número 2.998, 23 de agosto de 2001. Ela traz aí as situações de doenças comuns, não são doenças do trabalho, que ensejam a inexigibilidade da carência. Ok? Primeira situação, então, fechamos 12 contribuições mensais, vai ser exigida apenas, no caso de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, de doenças comuns. Doenças que incapacitam o trabalhador provisória totalmente para o trabalho, mas não tem origem nem no trabalho, nem em razão de acidente. Ok? Situações de incapacidade para o trabalho. Segundo caso é da aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de serviço e aposentadoria especial, que exigem 180 contribuições, também Antes do conhecida senhor como... continuar, professor, Oi? antes do senhor continuar nessa segunda parte aí, me diga Sim. uma coisa. É uma dúvida que eu tenho, porque eu perguntei a uma pessoa, um advogado, e ele não soube me responder com... Não é da área tributária, é o seguinte. O auxílio-doença. É auxílio-doença que chama, né? É. Auxílio-doença. Ele tem um prazo máximo de atender essa pessoa, ou enquanto perdurar aquela moléstia, ele está sobre os cuidados e sobre esse benefício? Ou Enquanto tem perdurar, um limite? enquanto perdurar a incapacidade e a conclusão médica for de que essa incapacidade ela é curável em curto prazo, o que é considerado curto prazo? A gente toma como referência sempre 2 anos. Então, se a pessoa Certo. fica, a previsão da medicina é que essa pessoa vai se curar com menos de 2 anos de tratamento médico, ele pode receber um auxílio-doença por 1, 2 anos. Certo. Agora, depois de 2 anos, não se justifica o auxílio-doença. Por que é que não se justifica? Porque a concessão da aposentadoria por invalidez não significa que você vai receber a aposentadoria por invalidez para a vida toda. Você vai passar por exames Periódicos. bianuais. A cada 2 anos, você passa por uma perícia. O aposentado por invalidez, ele vai passar por uma perícia a cada 2 anos. E, já que ele vai passar por uma perícia a cada 2 anos, se o médico, se o perito observa que aquele trabalhador vai precisar de mais de 2 anos para se recuperar, ele concede a aposentadoria por invalidez. Mas essa aposentadoria por invalidez é declarada num documento, porque eu Sim. conheço um caso que a pessoa está recebendo já há quase 5 anos. A aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença? Auxílio-doença. Ele está recebendo há quase 5 anos, mas ele periodicamente está indo fazer perícia no INSS. Ele fez, parece que foram feitas 2 nesse período. Não, foi mais, com certeza. Foi mais. Ele pode ter recebido um auxílio-doença judicial, que aí demora mais para fazer a perícia, mas É isso com mesmo. certeza o INSS... É judicial, é judicial. Então é isso. Então é isso. Porque normalmente, assim, uma vez por ano, até 2 vezes por ano, se faz uma perícia de auditoria ali, que eles chamam de pente fino, sobre esses benefícios de auxílio-doença. O benefício do auxílio-doença, ele é provisório, ele é de curto prazo. Então, o médico já diz, olha, você vai receber o seu auxílio-doença, mas vai ter que vir aqui, o seu benefício vai ser cessado. A informação que a INSS dá é assim, ó, você vai receber o auxílio-doença hoje, seu benefício vai ser cessado em dezembro. Se você tiver interesse em prorrogar esse benefício, então 15 dias antes, você tem que solicitar a prorrogação. Vem uma carta, o quê? Não, você vai buscar os canais de comunicação com o INSS. Entendi. Ou 135. o telefone, 135, ou pela internet. Pedir a prorrogação desse benefício. E aí, o que, é que vai acontecer nesse pedido de prorrogação? Vai ser marcada uma perícia. E a perícia que vai dizer, do INSS, é que vai dizer se você tem direito a estender ou não esse benefício. A receber durante mais tempo esse benefício. Entendi, professor.
Ok? Aí pode acontecer Beleza. da pessoa dizer, não, realmente, você precisa de mais tempo para se recuperar. Aquele tempo inicial não foi necessário, não foi Suficiente. suficiente. Eu vou dar É. mais 6 meses. Aí ele dá mais 6 meses, a mesma coisa. Quer prorrogar? Com 15 dias antes tem que pedir a Entendi. prorrogação. Aí nisso fica, a pessoa pode passar 10 anos. Eu tenho situações de clientes que passaram 10 anos recebendo auxílio doença. E era justamente um caso de Porque depressão. quando eu perguntei a essa advogada, ela disse que com 5 anos transformava-se automaticamente o auxílio-doença em aposentadoria. Ó, Data máxima vênia, não é verdade. meu Deus. Não é verdade, não. O sangue de O, Cristo. Viu? Quanta informação errada, né, cara? o perito é quem vai definir. O perito é que vai definir isso. Tá Agora, ó, se a pessoa... paralisando, tá ruim. Como é? Como é, Kelly? Tá cortando. Tá cortando, não tô ouvindo não direito. Tá não? Tá paralisando. O Tá seu tá ficando cortando um pouco também. Porque quando fala, às vezes, ao mesmo tempo, dá um cortezinho. Mas mudo. você tá cortando tudo? Rosana, minha líder, me diga como é que tá meu áudio aí. Só eu, tá ruim. Então é só o seu, né, Kelly? Que tá ruim? Cadê os outros que estão na sala? Tá tudo bem aqui, professor. O áudio tá ótimo. Pode Tá ser a bom internet aí? dela. Pode ser sua internet, Kelly. Viu? Varia um pouquinho, mas na gravação sai tudo certinho. Na gravação vai estar o áudio bom, não se preocupe não. Então, o que perder aí, também pode perguntar, dizer, olha, professor, fala de novo sobre isso, eu falo, não tem pressa não. Tá joia? Vamos lá, estou em casa, literalmente, né? Às vezes brinco, não se preocupem, quando eu estou na faculdade, não se preocupe que aqui eu estou em casa. Pode perguntar, fica à vontade. Mas agora eu estou em casa mesmo, então fiquem à vontade para perguntar. Certo? Segunda hipótese, 180 contribuições. Prazo mínimo, ou seja, o prazo de carência, para aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de serviço e aposentadoria especial. Vamos começar com a aposentadoria por idade. A aposentadoria por idade, ela foi modificada com a reforma da Previdência. Então, já vamos atualizar a nossa aula segundo a reforma da Previdência. Quando é concedida a aposentadoria por idade? A aposentadoria por idade é concedida quando a pessoa tem a idade mínima, que para o homem é 65 anos e para a mulher é 60 anos, e tem o tempo mínimo de contribuição, a carência, são 15 anos. Só que essa carência de 15 anos, essa regra da carência de 15 anos, só vai servir para quem completou a idade e o tempo de contribuição mínimo até 12 de novembro de 2019. Porque no dia 13 de novembro de 2019 foi editada a emenda constitucional número 103 de 2019, que é a reforma da Previdência. E aí essas pessoas que não cumpriram os requisitos para aposentadoria por idade entra numa regra de transição. Essa regra de transição vai permitir que eles usem essa regra da aposentadoria por idade. Porém, existe um acréscimo de tempo de contribuição mínimo para o homem e de idade para a mulher. Porque na regra, na aposentadoria criada pela reforma, que é uma aposentadoria que acabou com a aposentadoria por tempo de contribuição e acabou com a aposentadoria por idade, nessa aposentadoria, que a legislação do INSS está chamando de aposentadoria programada, como a gente vai chamar a aposentadoria a partir de agora, aposentadoria programada. A aposentadoria programada, ela exige 62 anos para as mulheres, então aumenta 2 anos para as mulheres em atividade urbana, e 65 para o homem. O homem permaneceu com 65 anos de idade mínimo. A mulher que subiu 2 anos. Em compensação, a carência da aposentadoria programada, lembrando, para aquelas pessoas
pessoas que não cumpriram os requisitos para aposentadoria por idade antes de 13 de novembro de 2019. Ok? Então, 62 anos de idade para a mulher, 65 para o homem, porém, o tempo de contribuição mínimo, a carência da mulher continua em 15 anos de tempo de contribuição mínimo, e do homem passa para 20 anos de tempo de contribuição. Quem estava muito próximo de atingir a idade ou o tempo de contribuição mínimo, vai ter aí um período de transição, vai ter algumas regras de transição. E aí, nessa regra de transição, a idade da mulher, por exemplo, vai aumentando 6 meses a cada ano. Então, em 2020, seria 60 anos, que era o exigido anteriormente, e 6 meses. 2021, 61 anos. 2022, 61,5. 2023, 62, até chegar aos 62. Chegou no 62, para. Certo? A mesma coisa com o tempo de contribuição mínimo do homem. Que o tempo de contribuição mínima, a carência do homem, vai aumentando também paulatinamente 6 meses a cada ano até completar os 20 anos de tempo de contribuição mínimo exigido. 20 anos de carência mínima exigido. Então, tem que ver aí em que situação se enquadra o trabalhador, certo? Esses 15 anos aí, 180 meses, portanto, para quem tiver direito à aposentadoria por idade até 13 de novembro de 2019. Rosana, pode falar, Rosana. Ah, não, só fez tirar o microfone, né? Você pode explicar de novo? Posso explicar. A carência do inciso 2 do artigo 25 é de 180 meses. Se você fizer a conta, são 15 anos de contribuição. Ou seja, para eu poder me aposentar por idade, eu tenho que comprovar, além da idade mínima, o tempo de carência, 15 anos. Então, o trabalhador precisa ter 65 anos se homem, 60 se mulher e 15 anos de contribuição, tanto o homem quanto a mulher. Essa é a exigência da aposentadoria por idade. Só que a aposentadoria por idade deixou de existir com a reforma. Ela não existe mais. Essa aposentadoria por idade que existia antes, ela acabou em 12 de novembro de 2019, em 13 de novembro de 2019. Só que ela não acaba assim de uma hora para outra. Né? Por quê? Tem muita gente que completa a idade e o tempo de contribuição antes da reforma. E ainda não fez o pedido de aposentadoria. Está aguardando ainda para saber se vai se aposentar ou não. Essa pessoa pode solicitar o benefício retroativamente. Pode, com base no direito adquirido, eu já cumpri os requisitos da aposentadoria, pedir aquela aposentadoria por idade lá atrás. Para essa aposentadoria por idade, o requisito vai ser esse. Se eu até 12 de novembro de 2019 comprovar 15 anos de contribuição e 65 anos de idade se homem, 60 anos de idade se mulher, eu vou me aposentar por idade, mesmo daqui a 10, 20 anos, não importa, certo? Agora, como é que fica com a aposentadoria programada, que é a aposentadoria da reforma da Previdência? Hoje, por exemplo, Rosana, né, que ou não começou a contribuir, ou já contribuiu pouco tempo para a Previdência, porque é muito nova. Deve ter o quê? 22 anos, 23 anos. Né, Rosana? Diga aí, Rosana. Não contribui nada ainda. Estou com 24. Quantos anos tem? 24 anos já, é absurdo. 24, pronto. Você, velha demais, absurdamente velha. E aí, veja só. Aí você vai contribuir para a Previdência, vai começar a contribuir já no regime novo. Com que idade mínima você vai se aposentar? 62 anos de idade. Só que não adianta atingir a idade. Você tem que, além da idade, ter contribuído durante 15 anos. 62 e 15. O que é que mudou em relação à sistemática anterior? Mudou porque era 60.
você vai ter que esperar mais 2 anos para completar a idade para ter direito ao benefício. Mas a sua carência não muda, é 15 anos. Já o Antônio, também é muito novo, mas já deve ter começado a contribuir para a Previdência, né, Antônio? Ele vai se aposentar com 65 anos de idade, a idade mínima dele é 65. E aí, só que a mesma idade mínima, certo? A mesma idade mínima da aposentadoria por idade. Na aposentadoria dele com a reforma, ele vai ter que completar os 65 anos de idade e contribuir durante 20 anos. 5 a mais do que era anteriormente. 5 a mais do que prevê o artigo 25, inciso 2 da Lei 8213. Por quê? Porque ele está muito longe de se aposentar ainda. Ele está muito novo. Certo? Agora, imagina aquela pessoa que está muito próxima de se aposentar. Está faltando 2 anos de contribuição. Ou está faltando, sei lá, 1 ano de idade, por exemplo. Ele tinha 64 anos na data da reforma da Previdência. Faltava 1 ano só. E tinha 15 anos de tempo de contribuição. Já tinha cumprido, né? Essa questão do tempo de contribuição. Como é que ele pode se beneficiar? Ele pode se beneficiar da regra de transição. O que é a regra de transição? A regra de transição são regras mais brandas para não prejudicar aquelas pessoas que estavam muito próximas de se aposentar quando veio a reforma. Então, a Rosana, por exemplo, está muito longe, mas alguém que esteja mais próximo de se aposentar vai poder permanecer com a regra anterior com um pequeno acréscimo. Então, por exemplo, uma mulher que tinha 59 anos em 13 de novembro de 2019, ela conseguia se aposentar por idade? De jeito nenhum, porque ela precisa ter 60. Ela tem 15 anos de tempo de contribuição. Cumpriu a carência? Cumpriu a carência. Mas como a idade mudou para 62 anos, ela ficaria muito distante de completar 62 anos. Aquilo que estava faltando 1 ano apenas, passa a faltar 3 anos. Então, é um aumento considerável. O que é que prevê a regra de transição da reforma? Que a idade anterior da aposentadoria por idade, ela vai aumentando paulatinamente. Então, ela vai aumentar 6 meses em 2020. Aumentou agora 6 meses em 2020. Então, no lugar dela ter que completar 62, ela só vai precisar completar 60 anos e 6 meses. Como ela tem 59, ela vai completar os 60 em 2020. Só que vai ter que pagar esses 6 meses e mais 6 meses do ano de 2021. Ou seja, se o aniversário dela foi em novembro, ela só vai conseguir completar os 1 ano aí, dos 61 anos que serão exigidos para ela, que ela só vai conseguir se aposentar em 2021, em 2021. Porque ela completa os 60 anos em 2020 e os 61 em 2021. Em novembro de 2021, ela completa 61 anos, que é justamente a idade da transição. Ficou claro agora? Hein, Rosana? Diga aí. A transição é assim, vai aumentando 6 meses na idade até chegar aos 62. Então, por ano, você vai colocando 6 meses na idade mínima da aposentadoria por idade. Não vai mexer na carência. Carência é 15 anos. Agora, com o homem é diferente. Com o homem, vai aumentando a carência. A carência que era de 15 passou para 20. Vai aumentar de uma hora para outra? Não, vai ter uma transição. Professor, 2020 é 15 anos, 6 meses, 2021, 16. Diga aí, cara. Então, me explica aqui para eu entender. Se a pessoa tiver 15 anos de contribuição e não tiver 62 anos, aposenta? Depende. Quantos anos ela tem? Tem que ter idade. Agora, a idade mínima vai depender do ano que ela completou a carência. Quando foi que ela completou a carência? Foi em 2019?
Não sei. É hipotético. Porque é hipotético. Então, essa pessoa, se ela tiver 60 anos de idade, com 15 anos de contribuição, em 12 de novembro de 2019, ela aposenta. Se não, ela vai ter que entrar na regra de transição. Aí, qual é a idade em 2020? 2020 já não é 60, é 60 anos e 6 meses. Em 2021 já não é 60 anos e 6 meses, é 61 anos. 2022 é 61 anos e 6 meses. E 2023 é 62 anos. Então tem que ver quando ela vai completar a idade mínima exigida. Ok? Ficou claro, Kelly? Professor, Pois não, Rosa? Sei. desculpa, se a pessoa ela tem 59, mas ela já completou os 15 anos de carência há muito tempo, ela precisa esperar? Não. Ela tem 59 hoje. Tem. Vamos fazer essa continha. Vamos fazer uma conta aqui. Vamos ver. Tem um negócio aqui bem interessante. Deixa eu colocar aqui. Anotações da reunião. Acho que é aqui. Não. Ela inteira. Acho que eu consigo fazer aqui. Não, é aqui. Adicionar nova. Vamos lá. 59 anos de idade. Vocês estão vendo aí essas anotações que eu estou fazendo? Não. 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 Espera aí, deixa eu botar outra coisa aqui. Tem umas ferramentas aqui bem interessantes, mas eu não consigo fazer. Deixa eu ver. Ah, aqui, pronto, quadro branco aí. Quadro de comunicações. Vamos ver se eu consigo fazer aqui. Olha que legal. Para digitar, se não é imagem, né? Estão vendo esse quadro branco aí? Não. Então? Não. Poxa, que coisa estranha. Ainda não apareceu. Mas tá baixando alguma coisa aí? Não. Não. Ah, que chato. É legal, eu tô com um quadro branco aqui na minha frente, só que era para estar mostrando aí para vocês. Abrir no aplicativo. Eu pensava que precisava de tempo de contribuição e idade para poder aposentar, mas não, né? Tem a regra, tem a exceção, né? Não, precisa. Depois da reforma, você só se aposenta se tiver tempo de contribuição e idade. Idade mínima. É. Ah, não tá indo aí para vocês, eu não vou usar não, então. Mas nesse caso que Rosana citou aí, professor, Sim. é porque a pessoa já quando completou os 5, ela tinha o tempo de contribuição antes da reforma, é? O quê? Ela já tinha o tempo de contribuição antes da reforma. Cumprida antes da reforma. Estava cumprido o tempo antes da reforma, era isso? Mas não entendi. O tempo de contribuição, no caso que Rosana está citando, seria um tempo de contribuição que ela tinha estourado o limite mínimo lá, aqueles anos. Acho que foi 15 ou foi 20, né? 15 foi para qualquer mulher? 15 anos a mulher. Deixa eu... Então. Pronto. Acho que agora dá para ver. Não dá para ver aí a tela? Agora foi. Pronto. Deixa eu... Em branco. Tá vendo aí a tela em branco? Tá. Sim. Olha, o caso de Rosana, certo? Em 13 de novembro de 2019, ela tinha 59 anos de idade e 15 anos de tempo de contribuição. Aí é a regra antiga, né? Ela se aposenta pela regra antiga? Acho que sim. Não, por quê? Dia 13, perdão, foi dia 12. Acabou dia 12.
Não, não é pela data, não. É pelo tempo. Pelo tempo. 59 anos e 15 de contribuição. Ela 12 se de enquadra, novembro, né? vamos lá, 12 de novembro, 59 anos e 15 anos. Ela se aposenta? Então, Não. Não, porque tem que ter 62. Ela precisa ter 60. 60. Ah, 60 anos. Ela falta não então não tem adianta ter 60. que... Não, Qual é a data de professor. aniversário dela? Vamos dizer que a data de aniversário é 12 de novembro de 2019. Exatamente na data em que entrou em vigor, certo? Certo. Aí chega a reforma, em 13 de novembro de 2019, reforma. Pela reforma, a mulher se aposenta 62 anos de idade e 15 anos de tempo de contribuição. certo. Certo. Quanto tempo falta para ela se aposentar? Nesse caso aí, nada. Não falta nada. Essa regra. Ela não contribuiu 60 anos, ou vai ter que fazer Ela contribuiu 60 anos, não. Ela Não, ela contribuiu tem 60 15. anos, ela completou 60 anos no dia 12 e já tinha lá os anos de contribuição, não é? Então, ela tinha 59 Mas não completou em 60, não? 2019. Não completou, não. Ela só vai completar. Ah, O tá. aniversário é 12 de novembro. Ela só vai completar em 2020. Entendi. Ah, Vai completar em 2020. Não, não aposenta, não. Ela, ainda falta. pela regra da reforma, ela precisaria contribuir mais 3 anos. Ou seja, ela só conseguiria se aposentar em 12 de novembro de 2022. Não é isso? Sim. Só que aí foi criada uma transição, uma regra de transição. Como é que é essa regra de transição? Em 2019, eu me aposento com 60 anos de idade. Em 2020, com 60,5 anos de idade. Em 2021, com 61 anos de idade. E 22 com 61,5 anos de idade. E em 2023, finalmente, com 62 anos de idade. Aqui a partir de 2023, 62 anos. Veja, essa regra aqui é a regra da aposentadoria por idade, antes da reforma. Ela não tem condições de cumprir a regra porque não tem 60 anos de idade, não tinha 60 anos lá. Se eu fosse aplicar a regra da reforma, eu diria para essa mulher, em 2019, que ela só poderia se aposentar em 2022. Ela teria que esperar 3 anos. Mas como existe a regra de transição, ela não completa 60,5 anos aqui, em 2020. Não dá. Em 2020, ela vai ter quantos anos? 60 anos, em 12 de novembro. Então, ela precisaria contribuir durante mais 6 meses. Só que em 2021, a idade pula para 61 anos de idade. 61. Ou seja, ela só vai completar o tempo, a idade necessária para a aposentadoria em 2021, em 12 de novembro de 2021. Ela não se aposenta em 2020, vai se aposentar só em 2021. Ok? Ficou claro? Ela perdeu um ano, né, professor, nessa regra nova. Perdeu um ano. Agora, me diz uma coisa, professor. Mas é melhor perder 3. Ah, não tenha dúvida. Perder 3, né? Porque poderia aplicar isso aqui direto. Se aplicasse isso aqui direto, ela teria que esperar 62. Então, a transição permitiu que ela se aposentasse aqui, em 2021. Agora, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Existe a possibilidade, por exemplo, ela precisa contribuir mais um ano, foi um ano, não foi, de contribuição? 12 meses? Mais um ano. 12 meses. Não, aliás, um ano não. Espera aí, rapidinho.
Isso daí é idade, viu? Não é tempo de contribuição, não. Ah, Ela pode, por exemplo, ela já tinha cumprido a contribuição. já cumpriu os 15 É isso anos. mesmo, é isso mesmo. É. Então, ela pode não contribuir nada até completar a idade. Entendi. Certo? A questão aí só era a idade, não era a contribuição, entendi. É só pensar que existem dois requisitos diferentes. A idade é uma coisa, o tempo de contribuição é outra. Certo. Que a carência é outra. Já é? Beleza. Pronto. Visto isso, vamos para a situação da aposentadoria por tempo de serviço, que é outro que está lá no inciso 2º. A gente viu só a aposentadoria por idade. A aposentadoria por tempo de serviço, ela é concedida para aquelas pessoas que cumpriram os requisitos para aposentadoria por tempo de serviço até antes de 15 de dezembro de 1998. Por que 15 de dezembro de 98? Porque em 15 de dezembro de 98 foi editada uma emenda constitucional, a emenda constitucional número 20 de 1998. Essa emenda constitucional, ela acabou com a aposentadoria por tempo de serviço e criou a aposentadoria por tempo de contribuição, certo? Qual a diferença de uma para outra? É porque na aposentadoria por tempo de serviço, você poderia ter o exercício de uma atividade profissional sem necessariamente contribuir. Então, você pode ter algumas atividades profissionais que permitiam que você exercesse a atividade e não fizesse nenhuma contribuição para a Previdência. Esse tempo de serviço era contado para a aposentadoria. E aí você teria que atingir, o homem, 30 anos de tempo de serviço. A mulher, 25 anos de tempo de serviço mínimo. Porém, exigia-se 15 anos de tempo de contribuição. Então, perceba, a aposentadoria por tempo de serviço não exige idade, não exigia idade. Só que são raríssimas as situações de alguém que hoje tenha direito a uma aposentadoria por tempo de serviço. Porque como ela acabou em 1998, e já se vão lá 21 anos, 22 anos, né? Essa pessoa que completou lá 30 anos de tempo de contribuição, ela hoje já acumularia aí 50 anos de tempo de contribuição. Ela hoje já teria uma idade mais avançada, né? Uma pessoa com 30 anos de tempo de contribuição, se começou a trabalhar com 20, 50 já está com 70 e pouco, já teria condição de uma aposentadoria por idade. Então é muito raro existir hoje em dia alguém que ainda tenha direito à aposentadoria por tempo de serviço. Mas se existir, o que é que você vai verificar só? Se há, para aquele trabalhador, 15 anos de tempo de contribuição. Ok? Joia. A gente vai falar das aposentadorias. Tem uma aula que vai ser só sobre aposentadorias. E aí a gente vai analisar especificamente a aposentadoria por tempo de serviço, por tempo de contribuição proporcional e a aposentadoria programada criada pela reforma da Previdência, certo? Aposentadoria especial. A aposentadoria especial também exige 15 anos no mínimo de tempo de contribuição. Por que exige 15 anos no mínimo? Porque a menor aposentadoria especial que exige menos tempo de contribuição, é a aposentadoria aos 15 anos, que é aquela aposentadoria do trabalhador mineiro de subterrâneo em frente de produção. O mineiro de subterrâneo tem direito de se aposentar com 15 anos de tempo de contribuição, certo? Terceira situação do salário maternidade. Agora, o salário maternidade tem uma observação. O salário maternidade não exige carência para a segurada empregada, certo? Segurada empregada não tem carência. O que tem carência é para segurada contribuinte individual e a facultativa. Por quê? Qual é o prazo de carência do salário maternidade? O prazo de carência do salário maternidade é 10 meses.
Porque 10 meses de gestação de uma mulher não ultrapassa 9 meses, né? Qual é a intenção da legislação com isso? É impedir a fraude. Impedir que a mulher, assim que sabe que está grávida, vai lá e faz a primeira contribuição para o INSS. Se ela fizer isso, a primeira contribuição, no momento em que ela sabe que está grávida, ela só vai conseguir, ao final, só vai conseguir no parto, comprovar 9 meses de tempo de contribuição. Ela não tem como comprovar 10 meses, certo? Então, para evitar a fraude, tão somente para isso, se exige da segurada contribuinte individual, que é aquela trabalhadora autônoma, ou da segurada facultativa, que recolha 10 meses de contribuição antes, ok? A segurada especial, quem é a segurada especial, né, para a gente entender. A segurada especial, ela é aquela trabalhadora rural que exerce a sua atividade em regime de economia familiar. Diga aí, Antônio, pode dizer. Eu queria saber o seguinte, tem uma situação, eu não me recordo agora qual é a maneira correta jurídica de falar dela, que a gestante, ela depois mesmo de ter, mesmo que não tenha contribuído, o governo no governo do PT foi criada uma bolsa especial onde ela tinha um acesso a R$ 3.500 aproximadamente, depois que ela tivesse a criança. Você tem conhecimento disso? Tem acesso a R$ 3.500 depois que tivesse a criança? Não. Tipo 4 meses depois, 5 meses depois, ela bastava ter trabalhado, parece que ou tinha que ter contribuído, parece que pelo menos um mês, ou no ano anterior. Eu não me lembro direito. Eu sei que foi numa aula que tivemos aí na faculdade e alguém tocou nesse assunto. Quando falávamos lá na aula na Direito do Trabalho, falando da licença maternidade, alguém tocou nesse assunto na sala. Mas eu não lembro. Eu fiquei com essa coisa na cabeça, mas não consegui tirar essa dúvida. Não, quer dizer, só tem direito ao benefício. Quer dizer, o INSS só vai dar direito a essa mãe se ela tiver contribuído pelo menos 10 meses. Isso, exatamente. Agora, se ela foi empregada, não. Foi empregada, não tem carência. Sim, sim. Se foi empregado, não tem carência. Sendo contribuinte individual, sendo facultativo ou sendo segurada especial, ela precisa ter 10 contribuições antes. Evidentemente, a segurada especial, qual o problema da segurada especial? É que a segurada especial, ela não tem contribuição obrigatória, certo? Então, a segurada especial, como a gente viu, né, ela contribui em cima da comercialização de sua produção. Quando não há comercialização de produção, não há contribuição. Portanto, a segurada especial não necessariamente contribui para a Previdência. Então, como é que resolve a situação da segurada especial que não contribui? Porque ela não consegue provar 10 meses de contribuição. A legislação diz que essa segurada especial, basta que ela comprove o exercício da atividade rural no ano anterior ao parto. Então, se nos 12 meses antes do parto, ela provar que sobreviveu exclusivamente da atividade rural, ela tem direito ao salário maternidade. Ficou claro? Pronto. Então, só tem carência, para fechar isso aí, só tem carência o salário maternidade de contribuintes individuais, que são os trabalhadores autônomos, seguradas facultativas e seguradas especiais. Sendo que a segurada especial não necessariamente deve comprovar 10 meses de contribuição. Ela pode substituir esses 10 meses de contribuição pela prova de 12 meses de exercício de atividade rural, imediatamente antes do parto. Ok?
Ah, e os demais segurados? Trabalhador avulso, a segurada empregada. Esses não têm carência. Não tem carência exigida. Ok? Vamos para frente. Próximo. Auxílio reclusão. Auxílio reclusão. O que é o benefício de auxílio reclusão? Aquele benefício pago aos dependentes do segurado preso ou recluso, retido, certo? Essa carência não existia até 2019. Em 2019, o presidente Jair Bolsonaro, pessoa muito sensata e equilibrada, ele criou a carência do auxílio reclusão. E ela passou a ser de 24 meses, certo? Ou seja, o sujeito que vai preso, ele só vai dar direito aos dependentes ao auxílio reclusão se ele comprovar que antes da prisão ele tem 24 meses de contribuição. Ok? Lembrando que o auxílio reclusão não é concedido a toda a população carcerária, não. É concedido apenas àquele trabalhador, aquele segurado, que é de baixa renda. Os critérios para fixação da baixa renda estão na legislação, 1.300 e alguma coisa, 1.300 e poucos reais, certo? É o valor da remuneração do segurado. Então, se o segurado receber aí uma remuneração em torno de 1.300, 1.300 e poucos reais, até esse valor, ele deixa direito ao auxílio reclusão, mas precisa provar que contribuiu durante 24 meses. Isso é importante para evitar um tipo de fraude que acontecia no auxílio reclusão, que era de, quando o sujeito ia preso, corria para assinar a carteira de trabalho dele. Porque assinando a carteira de trabalho, imagine que ele foi preso no dia 15 de abril. Se ele provar que começou a trabalhar no dia 1º de abril, né, ele dava direito ao auxílio reclusão à família. Então, o que é que acontecia? O sujeito foi preso no dia 15 de abril, a família corria para assinar a carteira de trabalho dele, porque a contribuição daquele mês, da atividade laboral dele naquele mês, só ia acontecer em maio. Então, ele está preso hoje, mas a anotação na carteira de trabalho dele só ia ter alguma validade ou alguma obrigatoriedade para a empresa a partir do dia 20 de maio, que é a data que deve ser feito o recolhimento da contribuição previdenciária do empregado. Aí o que é que acontecia? Tinha muita gente que não tinha direito, não trabalhou de fato, mas com essa anotação na carteira conseguia entrar com auxílio reclusão. O que é que aconteceu a partir do momento em que foi fixada a carência em 24 meses? É que esse tipo de fraude não vai dar mais para acontecer, né? Porque 24 meses é muito tempo para contribuir de atrasados. Já é? Professor, Uma observação está lá no parágrafo único, pois não. Me diga uma coisa. É fato que existem muitos trabalhadores que o patrão, principalmente do interior, não registra uma carteira. Sim. Fica lá 8 meses, 1 ano, tal, não registrou a carteira. Digamos que uma situação como essa, que ele esteja lá sem registro na carteira, mas estava trabalhando numa distribuidora de gás, vamos dizer. E ele entregava gás na moto, ele é conhecido na região. Essa prova testemunhal serviria para que ele pudesse fazer um registro retroativo, não? Sim, mas na Justiça do Trabalho, né? Ele vai fazer uma ação de reconhecimento de vínculo trabalhista na Justiça do Trabalho. E aí, depois assim teria ele pode... Sim, aí depois do reconhecimento de vínculo lá, ele vai para o INSS. E pede no INSS. Perfeito, valeu. Okay? Observação com relação à carência do salário maternidade, que eu não falei, deveria ter falado. Como eu expliquei, os 10 meses é para evitar a fraude. Então, se houver antecipação do parto, se o parto for antecipado em 1 mês, 2 meses, a carência também é reduzida. Então, exige-se 10 meses na data do parto,
naquela situação em que o parto transcorreu normalmente. Mas se foi um parto de 7 meses, por exemplo, a carência não é de 10. A carência passa a ser de 8. Perceba, a intenção da legislação é só essa. É prestigiar apenas aquelas trabalhadoras que começaram a contribuir antes de descobrir que estavam grávidas. Então, se houve antecipação de parto, a carência também é reduzida proporcionalmente. Ok? E quais são os benefícios que independem de carência? Ou seja, benefícios que não têm carência. Tem, no artigo 26 lá, pensão por morte. Obviamente, ninguém planeja uma morte, né? Pensão por morte, salário família e auxílio acidente. Salário família porque é pago durante a relação de emprego. O auxílio acidente porque é decorrente de acidente, tão somente. E assim como a morte, ninguém planeja acidente. E aí não tem carência. O auxílio doença e aposentadoria por invalidez no caso de acidente de qualquer natureza, como eu expliquei aqui, ou de uma doença profissional do trabalho, bem como aquelas doenças que eu mencionei naquela portaria interministerial, certo? Os benefícios concedidos na forma do inciso 1 do artigo 39 é os segurados especiais. São esses benefícios do artigo 39 da Lei 8213, é a aposentadoria por idade, por invalidez, auxílio-doença, auxílio-reclusão ou pensão no valor de um salário mínimo de auxílio-acidente. São os benefícios pagos para o segurado especial decorrente do exercício da atividade rural, certo? Basta que eles provem nessa situação que trabalhavam na atividade rural quando ocorreu o acidente, quando ficaram doentes. Sempre a constância da atividade rural é que vai garantir o direito ao segurado especial, não a carência. E lembrando, o segurado especial, ele não necessariamente recolhe a contribuição para a Previdência. Existe uma contribuição, mas ela incide sobre a comercialização dos produtos. Então, mesmo que não haja recolhimento da contribuição, nos casos de benefício de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, mesmo comum, não tem carência para os benefícios dos segurados especiais. Basta que ele comprove o exercício da atividade rural contemporânea. Lembrando que, no caso do salário maternidade, esse exercício tem que ser de 12 meses. A comprovação tem que ser de 12 meses. Serviço social e a reabilitação profissional, porque são dois serviços da Previdência. A gente vai falar desses serviços também. Qualquer serviço previdenciário não exige carência. E, por último, o salário maternidade das seguradas empregadas, incluindo aí a doméstica, e a trabalhadora avulsa também não tem carência o salário maternidade para essas profissionais. Tá joia? Próxima aula continuaremos, terminando por aqui. Alguém tem alguma dúvida da aula de hoje? Quem quiser falar alguma coisa, eu vou encerrar a gravação, porque aqueles que estiverem